9 plantas usadas há séculos desde os tempos bíblicos. Desde muito tempo, as plantas fazem parte da vida das pessoas. Na Bíblia, por exemplo, várias delas são mencionadas porque eram importantes para alimentação, medicina, rituais e até para construir coisas. Muitas dessas plantas ainda são usadas hoje, no nosso dia a dia, de formas que nem sempre percebemos. Vamos conhecer 9 delas, explicando de um jeito simples como elas eram e como ainda são úteis. 1. Trigo. O trigo é uma das plantas mais antigas e importantes da história. Na Bíblia, ele aparece em várias passagens, como no pão que Jesus partiu na última ceia. Hoje, o trigo é usado para fazer pão, macarrão, bolos e até cerveja. Quase todo mundo come algo feito de trigo todos os dias. Ele cresce em campos grandes e precisa de sol e água para se desenvolver. Sem o trigo, muitas comidas que a gente adora não existiriam. 2. Cevada. A cevada é outra planta antiga, parecida com o trigo, mas mais resistente. Na Bíblia, ela era usada para fazer pão, especialmente pelas pessoas mais pobres, porque era mais barata. Hoje, a cevada é usada principalmente para fazer cerveja e ração para animais. Também é encontrada em sopas e saladas, dando um gosto diferente e nutritivo. Se você já tomou uma cerveja ou comeu uma sopa cremosa, provavelmente já experimentou cevada. 3. Oliveira. Azeitona. A oliveira é uma árvore muito mencionada na Bíblia, simbolizando paz e prosperidade. As azeitonas que ela produz são usadas há séculos para fazer azeite, que é um óleo saudável e muito usado na cozinha. O azeite serve para fritar, temperar saladas, fazer molhos e até para passar no pão. Além disso, a madeira da oliveira é forte e era usada para fazer móveis e ferramentas. Hoje, o azeite é um dos principais ingredientes da comida mediterrânea, como na pizza e no macarrão. 4. Videira. Uva. A videira é a planta que dá uvas, e elas são muito importantes desde os tempos bíblicos. As uvas eram comidas frescas, secas, como as passas, e usadas para fazer vinho. Na Bíblia, o vinho aparece em várias histórias, como no milagre de Jesus transformando água em vinho. Hoje, as uvas são usadas para fazer sucos, vinhos, geleias e até doces. Quem nunca comeu uma uva ou tomou um copo de suco de uva? Essa fruta é deliciosa e cheia de benefícios para a saúde. 5. Figueira. Figo. A figueira é outra planta antiga que aparece na Bíblia. Os figos eram uma fruta muito apreciada e usada para fazer doces, pães e até remédios. Hoje, os figos são comidos frescos, secos ou em compotas. Eles são doces e macios, perfeitos para sobremesas ou lanches rápidos. Além disso, as folhas da figueira eram usadas para cobrir alimentos, como uma espécie de papel alumínio natural. Se você já comeu um figo seco ou uma torta de figo, sabe como essa fruta é gostosa. 6. Romã. A romã é uma fruta bonita e cheia de sementes vermelhas. Na Bíblia, ela era símbolo de fertilidade e abundância. As pessoas comiam suas sementes e usavam o suco para fazer bebidas. Hoje, a romã é usada em sucos, saladas, molhos e até em sobremesas. Ela é rica em vitaminas e antioxidantes, que fazem bem para a saúde. Se você já viu uma romã aberta, sabe como suas sementes brilham e dão um toque especial em qualquer prato. 7. Isopo. O isopo é uma planta menos conhecida, mas muito importante nos tempos bíblicos. Ele era usado em rituais de purificação e como remédio para problemas respiratórios. As pessoas faziam chás com suas folhas para aliviar tosse e dor de garganta. Hoje, o isopo ainda é usado em alguns chás e remédios naturais. Ele tem um cheiro forte e um gosto um pouco amargo, mas é muito eficaz para ajudar na respiração. Se você já tomou um chá para a gripe, pode ter usado isopo sem saber. 8. Cedro. O cedro é uma árvore grande e forte, mencionada na Bíblia como símbolo de poder e resistência. Sua madeira era usada para construir templos, barcos e móveis. Hoje, o cedro ainda é valorizado pela sua madeira, que é bonita e durável. Ela é usada para fazer móveis, portas e até instrumentos musicais. Além disso, o óleo de cedro é usado em perfumes e produtos de limpeza. Se você já viu um móvel de madeira nobre, pode ter sido feito de cedro. 9. Linho. O linho é uma planta que dá fibras usadas para fazer tecidos.
Na Bíblia, as roupas de linho eram consideradas puras e nobres. Hoje, o linho ainda é usado para fazer roupas, toalhas e até papel. As sementes de linho também são muito nutritivas e usadas em pães, bolos e suplementos alimentares. Se você já usou uma camisa de linho ou comeu um pão com sementes, já teve contato com essa planta antiga. Resumo final: essas 9 plantas fazem parte da história da humanidade há milhares de anos. Elas eram usadas para alimentação, medicina, construção e rituais, e muitas delas ainda são importantes hoje. O trigo e a cevada estão no nosso pão e na cerveja. A oliveira nos dá o azeite. A videira, as uvas e o vinho. A figueira, os figos doces. A romã, sucos e saladas. O isopo, chás para a saúde. O cedro, móveis bonitos. E o linho, roupas e alimentos nutritivos. Mesmo sem perceber, essas plantas continuam presentes no nosso cotidiano, mostrando como o passado e o presente estão conectados. Além de serem úteis, essas plantas também carregam significados especiais em muitas culturas. Por exemplo, a oliveira é símbolo de paz e prosperidade. Quem nunca viu uma pomba com um ramo de oliveira no bico, representando esperança? Já a figueira aparece em várias histórias como um lugar de sombra e descanso, mostrando como a natureza sempre foi importante para as pessoas. O isopo, mesmo sendo menos conhecido hoje, era usado para purificar ambientes e até em rituais religiosos. Imagine que, antigamente, as pessoas acreditavam que essa plantinha podia afastar energias ruins ou ajudar na cura. Hoje, ainda usamos ervas para chás e remédios caseiros, seguindo uma tradição que vem de muito longe. E o cedro? Além de ser uma madeira resistente, ele era considerado tão valioso que foi usado para construir templos e palácios. Até hoje, móveis feitos de cedro são sinônimo de qualidade e durabilidade. É como se essas plantas tivessem uma história para contar em cada pedaço de madeira, em cada gota de azeite ou em cada grão de trigo. O mais interessante é que muitas dessas plantas crescem em lugares onde as pessoas viviam há milhares de anos, como no Oriente Médio. Elas se adaptaram ao clima seco e continuam sendo cultivadas até hoje. Isso mostra como a sabedoria antiga ainda é útil. As pessoas aprenderam a usar o que a natureza oferecia e passaram esse conhecimento adiante. Mesmo que a gente não pense nisso no dia a dia, essas plantas estão por toda parte. Quando você come um pão, toma um suco de romão ou usa uma toalha de linho, está conectado a uma tradição que começou há muito tempo. É como se cada mordida, cada gole ou cada peça de roupa trouxesse um pedacinho da história da humanidade. Então, da próxima vez que ver uma oliveira, uma videira ou até mesmo um pãozinho com sementes de linho, lembre-se, essas plantas não são só alimentos ou materiais. Elas são parte de uma herança que atravessou séculos e continua viva no nosso cotidiano. É a natureza e a cultura trabalhando juntas, como sempre fizeram. E não são só as plantas mais conhecidas que têm essa história antiga. Muitas outras que usamos hoje também aparecem nas histórias da Bíblia e em registros de civilizações antigas. O isopo, por exemplo, era usado para purificar espaços e até hoje é comum em chás para aliviar tosse. Já a mirra, que hoje aparece em perfumes e produtos de beleza, era tão valiosa na época que foi um dos presentes dados ao menino Jesus pelos reis magos. O trigo, base de quase tudo que comemos, do pão ao macarrão, era cultivado no Egito e na Mesopotâmia há milhares de anos. Os antigos já sabiam que ele era forte, resistente e podia ser guardado por muito tempo sem estragar. Hoje, ele continua sendo um dos alimentos mais importantes do mundo, provando que o que funcionava antes ainda funciona. Outra planta interessante é o cedro do Líbano, uma árvore gigante que aparece na Bíblia como símbolo de força e beleza. Os fenícios, um povo antigo que vivia onde hoje é o Líbano, usavam sua madeira para construir navios e templos. Até hoje, o cedro é valorizado na marcenaria e na fabricação de móveis finos. Quando você vê uma mesa de madeira maciça ou um barco de madeira bem feito, pode ser que ali esteja um pedaço dessa árvore centenária. Até mesmo plantas que parecem simples, como a hortelã, têm sua história. Ela era usada pelos antigos gregos e romanos para refrescar o hálito e ajudar na digestão. Hoje, a gente a encontra em pastas de dente, balas e chás. É curioso pensar que algo tão comum na nossa rotina já era valorizado há tanto tempo.
O mais legal é perceber que essas plantas não são só relíquias do passado. Elas continuam fazendo parte da nossa vida de um jeito prático. Quando você tempera uma salada com azeite de oliva, adoça um chá com mel de romã ou usa um sabonete com extrato de mirra, está seguindo os mesmos passos de pessoas que viveram séculos atrás. A diferença é que hoje temos mais opções, mas a base é a mesma: a natureza sempre soube o que era bom para nós. E não é só sobre comida ou remédios. Muitas dessas plantas também têm significados simbólicos. A videira, por exemplo, representa união e prosperidade em várias culturas. O linho, além de ser usado para fazer tecidos, era visto como símbolo de pureza. Até hoje, em algumas cerimônias religiosas, as pessoas usam roupas de linho por causa desse significado. Então, da próxima vez que você passar por uma feira, um supermercado ou até mesmo um jardim, preste atenção nas plantas ao seu redor. Elas podem parecer comuns, mas carregam histórias incríveis. São como pontes entre o passado e o presente, mostrando que, mesmo com tanta tecnologia e modernidade, algumas coisas nunca mudam. A natureza sempre teve as respostas, nós só precisamos aprender a ouvir. E essas plantas não são apenas relíquias do passado. Muitas delas ainda fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba. O alecrim, por exemplo, não serve só para temperar carnes ou dar um cheirinho gostoso na casa. Antigamente, as pessoas acreditavam que ele fortalecia a memória e até protegiam os lares de energias ruins. Hoje, estudos mostram que seu aroma realmente ajuda a melhorar a concentração, por isso muita gente usa óleo essencial de alecrim para estudar ou trabalhar. Outra planta que aparece na Bíblia e continua sendo usada é a figueira. Seus frutos doces eram, e ainda são, um alimento importante em muitas regiões. Mas não é só a fruta que chama atenção, as folhas da figueira foram usadas para cobrir Adão e Eva no jardim do Éden, segundo a tradição. Até hoje, em alguns lugares, as folhas são usadas na culinária, como no preparo de pratos típicos do Oriente Médio. E quem nunca comeu uma figueira seca ou fresca, especialmente no Natal? Ela é um exemplo de como algo antigo ainda faz parte das nossas festas e da nossa alimentação. O hisopo também é uma dessas plantas cheias de histórias. Na Bíblia, ele era usado em rituais de purificação, como quando os israelitas marcavam suas portas com sangue de cordeiro para se proteger da praga no Egito. Hoje, o hisopo é mais conhecido por seu uso em chás e remédios caseiros para problemas respiratórios, como tosse e resfriado. Seu sabor forte e levemente mentolado faz dele um aliado na hora de aliviar a garganta irritada. E não podemos esquecer do cedro, uma árvore imponente que aparece várias vezes na Bíblia. Sua madeira era usada para construir templos e palácios por ser resistente e durável. O cedro do Líbano, por exemplo, era tão valorizado que o rei Salomão o usou na construção do Templo de Jerusalém. Hoje, o óleo essencial de cedro é usado em aromaterapia para acalmar a mente e até como repelente natural de insetos. É incrível pensar que uma árvore tão antiga ainda nos ajuda de tantas formas. O que todas essas plantas têm em comum é a capacidade de nos conectar com a sabedoria de quem veio antes de nós. Elas nos lembram que, muito antes dos remédios industrializados e das receitas prontas, as pessoas já sabiam como usar o que a natureza oferecia para se alimentar, se curar e até encontrar conforto espiritual. E o mais legal é que muitas delas ainda estão ao nosso alcance, seja no quintal de casa, na feira da esquina ou até em um vaso na varanda. Então, da próxima vez que você ver uma dessas plantas, pense um pouco na jornada delas. Elas atravessaram séculos, culturas e continentes para chegar até nós. São como mensageiras de um tempo em que as pessoas dependiam da terra para sobreviver e, por isso, aprenderam a respeitá-la. Hoje, com tanta correria e tecnologia, às vezes esquecemos de olhar para o simples. Mas essas plantas estão aí, quietinhas, esperando que a gente as reconheça e as use com a mesma sabedoria de antes. Afinal, a natureza não inventou nada à toa, ela sempre soube o que estava fazendo. E não é só sobre remédios ou comida. Muitas dessas plantas também fazem parte de histórias, rituais e até de momentos importantes na vida das pessoas. Por exemplo, o alecrim, que aparece na Bíblia como símbolo de proteção, era usado para purificar ambientes e afastar energias ruins. Hoje,
Muita gente ainda coloca um galinho atrás da porta ou usa seu óleo para acalmar a mente. É como se a planta carregasse um pouco da fé e das tradições de quem veio antes de nós. O figo, por sua vez, é uma das frutas mais mencionadas nas Escrituras. Na época de Jesus, era tão comum que as pessoas o comiam fresco, seco ou até em forma de pão. Imagine só, um alimento que alimentou gerações, desde os tempos antigos até hoje, quando a gente encontra figos na salada, na sobremesa ou até em receitas salgadas. É como se cada mordida conectasse a gente com um passado cheio de histórias. E o que dizer da romã? Além de ser deliciosa, ela era considerada um símbolo de vida e fertilidade. Na Bíblia, aparece como uma das frutas da terra prometida, um presente da natureza para quem acreditava. Hoje, a gente sabe que ela é rica em antioxidantes e faz bem para o coração, mas também carrega esse significado de abundância e esperança. É como se, ao saborear uma romã, a gente estivesse celebrando a vida, assim como faziam nossos antepassados. Essas plantas não são só coisas do passado. Elas continuam vivas, crescendo, se adaptando e servindo de ponte entre o que foi e o que ainda está por vir. Quando a gente aprende a reconhecê-las, é como se ganhasse um mapa secreto para entender melhor o mundo e as pessoas que vieram antes de nós. E o mais bonito é que, mesmo com tanta modernidade, elas seguem aqui, prontas para nos ensinar que, às vezes, as respostas mais simples estão bem na nossa frente, basta prestar atenção. Então, que tal começar a observar mais as plantas ao seu redor? Pode ser aquela erva que cresce no jardim, a fruta que você compra na feira ou até a árvore da praça perto de casa. Cada uma delas tem uma história para contar e, quem sabe, um benefício para oferecer. Afinal, a natureza não parou no tempo, e a sabedoria de antigamente ainda pode fazer muito sentido nos dias de hoje. Basta dar uma chance para ela. E não é só sobre remédios ou comida, não. Muitas dessas plantas também têm um papel importante nas tradições e na cultura. Por exemplo, o alecrim, que aparece na Bíblia como símbolo de lembrança e fidelidade, até hoje é usado em casamentos e funerais para representar memórias e respeito. Já o hisopo, mencionado várias vezes nas Escrituras, era usado para purificar ambientes e pessoas, e hoje a gente vê algo parecido quando alguém queima ervas como arruda ou alecrim para limpar a energia de um lugar. Outra planta que atravessou séculos é a romã. Na Bíblia, ela é citada como um símbolo de prosperidade e beleza, e não é à toa, além de ser deliciosa, sua casca era usada para tingir tecidos e até como remédio para problemas digestivos. Hoje, a romã é famosa por ser cheia de antioxidantes, mas antigamente já era valorizada por sua cor vibrante e pelo fato de ter muitas sementes, o que, para algumas culturas, representava a fertilidade e a abundância. E tem também o figo, uma das primeiras plantas cultivadas pelo ser humano. Na Bíblia, ele aparece como sinal de paz e fartura, e até hoje é comum ver figueiras em quintais pelo mundo todo. Além de dar uma fruta doce e nutritiva, suas folhas eram usadas para cobrir o corpo, como no famoso episódio de Adão e Eva, e até para fazer remédios caseiros. Hoje, o figo é usado em doces, saladas e até em pratos salgados, mostrando que, mesmo depois de milhares de anos, ele continua sendo versátil e útil. O legal é perceber que muitas dessas plantas não são só coisas do passado. Elas estão no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem sempre note. O trigo, por exemplo, é a base do pão, que é citado várias vezes na Bíblia como alimento sagrado. Hoje, ele continua sendo essencial na nossa alimentação, mas muita gente nem para pensar de onde ele veio ou por que é tão importante. O mesmo acontece com a oliveira, seu óleo era usado para ungir reis e sacerdotes, e hoje é um dos ingredientes mais saudáveis da cozinha mediterrânea. E não precisa ir muito longe para encontrar essas plantas. Muitas delas crescem em vasos, jardins ou até em terrenos baldios. O dente de leão, por exemplo, é considerado mato por muita gente, mas antigamente era usado como remédio para o fígado e como alimento, suas folhas são ótimas em saladas. A hortelã, que aparece em passagens bíblicas como símbolo de hospitalidade, hoje é usada em chás, molhos e até em produtos de higiene. O mais interessante é que, mesmo com toda a tecnologia e os remédios modernos, muita gente ainda recorre a essas plantas quando precisa de algo simples e natural. Um chá de camomila para acalmar,
um banho com alecrim para relaxar, uma compressa de arruda para aliviar dores, são coisas que nossos avós já faziam e que continuam funcionando. Então, da próxima vez que você ver uma dessas plantas, pode ser que ela não esteja ali por acaso. Talvez seja um lembrete de que, apesar de todo o progresso, algumas coisas nunca perdem o valor. E quem sabe, ao prestar mais atenção nelas, a gente não redescobre um pouco da sabedoria que foi passando de geração em geração, e que ainda tem muito a nos ensinar.